Irmãos, em Gênesis 15, 2, a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Abraão: segue-me, e lhe darei as nações por herança. Isso aqui é uma promessa que houve sobre Abraão, uma promessa poderosa, que algo estava por vir. E muitos homens de Deus receberam a promessa do Senhor. E o que acontece, irmãos? Todos aqueles que recebem uma promessa, as pessoas acham que agora vai ficar esperando, aguardado, sentado, e um dia vai chegar a promessa e resolveu a vida. Mas a vida não é assim, a vida cristã não é assim. E eu quero que você entenda uma coisa. Existia um tempo, uma promessa liberada sobre a vida de Abraão e toda a sua descendência. Houve a promessa da terra prometida, onde mana leite e mel, onde tem frutos gigantes, onde tem coisas maravilhosas, uma terra tão poderosa, tão maravilhosa. Para uma geração, hoje nós estamos debaixo dessa bênção também, nós somos descendentes de Abraão, amém, irmãos? Mas não quer dizer que você vai para uma terra que mana leite e mel, literalmente. Mas você vai desfrutar de coisas poderosas, amém, irmãos? Mas para desfrutar de coisas poderosas, tem uma questão. Se você for ler a Bíblia, você vai entender que o dia que eles foram olhar a terra prometida, eles foram perceber aquilo que Deus tinha prometido para eles. 12 pessoas foram até o lugar, os 12 espias, e olharam para a terra prometida. E adivinha o que aconteceu? Dos 12, 10 olharam e falaram: tem gigantes, cidades fortificadas, vai ser muito difícil conquistar isso aqui. Mas Deus que falou. E outros 2 falaram assim: tem gigante, tem cidade fortificada, mas nós já conquistamos. Por quê? Porque foi o Senhor que nos chamou. Eia, subamos a terra, vamos possuir esse negócio. Por quê? Porque nós vamos possuir, porque nós vamos tomar aquele lugar por herança, porque que nós vamos ter aquela promessa, porque o Senhor nos confiou. Mas sabe o que aconteceu? Uma grande parte não entrou na terra prometida. E eles não entraram por quê? Pastor, por conta da falta de fé? Sim, também. Mas houve algo aconteceu durante o processo até que eles chegassem nessa porta. Irmãos, esses 12 espias chegaram para entregar o relatório e falaram exatamente isso. Um falou: tem gigantes, cidades fortificadas, é muito difícil, não vai dar. Foi Deus que falou, mas não vai dar. E outros 2 falaram, não. A Bíblia diz que existia um espírito diferente em Josué e Caleb. E então, eles se posicionam. Ele fala: nós vamos possuir, tem cidades fortificadas, tem gigante, mas tem umas uvas muito gostosas. Olha o tamanho desse cajuva. O cajuva era grandão. Mana leite e mel, uma terra prometida. A gente vai enfrentar esses gigantes. Nós vamos derrubar tudo que for necessário para poder conquistar essa nação, esse lugar, desfrutar daquilo que Deus tem para a gente. Mas por que 2 se posicionaram e levaram alguns também com eles, mas os 10 não se posicionaram e também não levaram alguns com eles para desfrutar da terra prometida? Sabe por quê? Porque houve um treinamento antes, só que eles não foram treinados de fato, mas estavam no mesmo ambiente. Teve um povo que saiu e começou a andar juntos, irmãos, e eu vou relatar para você entender aqui. Eles andaram juntos, foi libertos de um lugar, começaram a fluir, andar, viver a vida. Todos eles viveram no mesmo lugar, no mesmo treinamento, no mesmo espaço, tudo, a mesma coisa, o mesmo treinamento, mas alguns receberam e outros não. Isso é para nós hoje também. Você é um adolescente, você está aqui no culto, participa do culto de celebração, ouve o pastor Ricardo no dia de amanhã, ouviu várias vezes o pastor Ricardo, pastor André, pastor Edson, me ouviu o pastor Naor, pastor Aloysio, pastor Wilson, pastor Zanildo, pastora Márcia, tudo. Você ouve o seu líder na cela, você faz ceifeiros, maturidade, CTL, como qualquer crente aqui da Igreja Videira. O treinamento é o mesmo, mas porque alguns têm um posicionamento de fé, de ousadia, no dia mau e no dia que os gigantes estão às portas e outros não. Por quê? Porque uns decidiram receber, se alimentar de Jesus. No treinamento decidiram ser posicionados. Tem isso aqui para receber, eu vou receber. E aí no dia mau, estava ok, estava tudo certo. A Bíblia diz que nós precisamos se revestir do Senhor, se revestir da armadura de Deus, para que no dia mau nós possamos permanecer. Então no dia mau é para você se revestir, não se revista antes, no dia mau você está guardado. E eu quero contar a história um pouquinho para você entender de algo que aconteceu com esse povo.
Em Êxodo 13, 21 diz assim: durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-lo no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Irmão, você não está entendendo. Se você for estudar um pouquinho das temperaturas que estão ali nesses desertos, nesses lugares, o negócio é sinistro. Não é tipo assim, está calor. Então Deus colocava uma nuvenzinha igual essa que você vê de vez em quando, meio-dia, 1h da tarde aqui, não. Você está reclamando lá no ponto de ônibus, você está, que escaldante, que difícil. Não é isso não. Mano, se você for para Goiânia, você pega, às vezes um sol lá está 38 graus, e a sensação térmica de tarde de 45. Vai para Maceió, para os lugares aí que é pior ainda. Imagina no deserto. De dia o deserto era terror. Muito, mas muito quente. Deus trazia uma nuvem para guiá-los e protegê-los do sol. Simples. E de noite? De noite deve ser fresquinho, né, pastor? Porque escureceu, não. De noite era frio de verdade. Aí Deus vinha com o quê? Com a coluna de fogo. Iluminando, ajudando, guardando-os e esquentando, aquecendo. Esse é o contexto de um povo que saiu de um lugar e o Senhor estava encaminhando, guardando, iluminando, protegendo, trazendo provisão. O Senhor estava guiando. Sabe aquela música que você canta do Morada? É lá do... Como é que eu esqueci a parte? Da nuvem. Tempestade é você, vento forte é você, tal, não sei o que lá, aquele negócio tudo assim. É tipo isso, mano. Você olha para cá, de dia tem uma coisa, de noite tem outra. E aí daqui a pouco eu vou falar mais um pouco para você. E o que acontece? Irmãos, você quer uma prova maior do que isso, que Deus era bom com esse povo? Será que precisa de uma prova maior se Deus esse povo? Um jovem me perguntou, viu um vídeo na internet dizendo no TikTok, falou, pastor, o que esse cara aqui está falando? E aí o cara começou a falar. Nós não merecemos nada. Nós merecemos o inferno. O cara começou a falar. Nós merecemos o inferno. Quando nós olhamos para nós merecemos o inferno mesmo. E aí o cara ficou assustado. Ele queria saber o que eu ia falar. E aí eu comecei a falar. Comecei a ouvir. Acabou o TikTok lá, o vídeo do TikTok. Eu falei assim, o que você quer saber? Aí falou, não, eu quero saber o que significa esse vídeo, pastor. O cara está certo ou não está? Falei, está certo, porque no final ele fala o seguinte, nós merecemos o inferno, mas quando nós sabemos que nós estamos em Cristo Jesus, nós não reivindicamos as coisas por meio de nós mesmos, mas reivindicamos porque Cristo conquistou, aí você está ok. Porque ele estava falando de pessoas que querem debater com Deus, querem pedir coisas para Deus, voltado para si só, para você mesmo. Não é assim. E aí eu falei para ele, sabe o que é isso? É graça de Deus, porque o cara no vídeo fala no final o seguinte, você respirar é graça de Deus. Você acordar é graça de Deus. Você conseguir andar é graça de Deus. Porque é graça de Deus mesmo. Aí o que acontece com a justiça própria? Que entra? Aí eu falei para ele, a murmuração faz você não desfrutar do favor. O que é você murmurar? Ao invés de você acordar e falar, obrigado, Senhor, porque hoje eu acordei enxergando, andando, vendo, conseguindo fazer tudo que é possível. Aí você agradeceu a Deus. Aí quando você acorda murmurando, que raiva, eu não tenho o celular do ano, que raiva, eu não tenho a internet mais rápida, que raiva, eu não tenho um joguinho, que raiva, eu não consegui fazer isso na minha escola, que você está querendo algo, reivindicando algo por si só. Eu mereço, eu tenho que ter, eu preciso ter, por que eu não estou na escola melhor? Aí começa a debater com Deus. Aí você, ao invés de agradecer por aquilo que você já tem, porque nós merecemos o inferno, mas a graça de Deus veio sobre a nossa vida, aí a gente começa a murmurar. Mas por que você está falando isso, pastor? Por causa do vídeo do cara? Não, porque é a minha ministração. Êxodo 15, 20. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim. E todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Miriam dançou na presença. E aí começou. Tamborim tocando. Tipo o pandeiro lá no Nexus, o pessoal não encontra. Dançando. Pegou um tamborim, começou a bater, batucar e dançando. Esse era o contexto. Um pouco antes, o que aconteceu? Ali, o pessoal estava ali junto, estava falando o quê? Meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Fazendo cânticos para o Senhor, agradecendo para o Senhor. E aí Miriam estava fazendo isso. E Miriam lhe respondia cantando, cante ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e ao seu cavaleiro. Tinha acabado de abrir o mar vermelho.
e então derrubou todos os cavaleiros, todos os cavalos, o próprio Deus. Só que o que acontece? Isso é o que aconteceu nesse versículo. Aí passou-se 3 dias, a Bíblia diz, em Êxodo 15, 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Olha aqui, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, este lhe indicou um arbusto, e o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu lei e ordenança, e os colocou à prova. E aqui eu quero pontuar a primeira coisa. Você está no treinamento, você está vivendo a sua vida para o Senhor, você se decidiu, você aceitou o Senhor, está vivendo para o Senhor, e vai existir um dia que você vai pegar o dia mau, você vai encontrar gigantes e cidades fortificadas. O que vai definir se você vai desfrutar da promessa é o que você faz durante o treinamento. Aqui está um povo reclamando, murmurando. 2 versículos anteriores, 3 dias passados, estavam dançando, cantando, tocando tamborim, cantando, fazendo: o céu é o meu lugar, aquele negócio todo. E 3 dias depois, o que eu vou beber? Que porcaria de célula, que porcaria de culto, não quero mais, o que eu vou fazer? Aí Moisés vai lá, clama a Deus, e Deus fala assim: olha aquele arbusto, pega aquele arbusto, aquele arbusto, joga na água, e a água que era amarga se torna doce, potável, boa para se beber. O que é isso aqui que eu quero falar para você? Tudo que você for fazer na sua vida, que não tiver Cristo, tudo vai se tornar amargo. Quando você olha para as suas circunstâncias na sua vida, algumas áreas da sua vida, se está amarga é porque não tem Cristo. Porque você está vivendo do jeito que você quer. Como que um povo que andou de dia e de noite protegido, guardado, sendo guiado pelo Senhor, tem coragem de abrir a boca e falar: que beberemos? Questionar o seu líder. Sabe por quê? Porque não tinha Cristo. Queria viver sua própria vontade de qualquer jeito. E então o que acontece? Algo é dado, uma estratégia da parte de Deus. E então Moisés vai lá e pega e faz o quê? Joga o galho, o arbusto dentro da água, e a água que era amarga se torna, essa árvore aqui, esse arbusto, representa Cristo. Eu vou perguntar para você hoje, como está na sua vida? Tem áreas que você está amargo, está triste, está rancoroso, está com dificuldade, está magoado, com seu pai, com seu professor, com sua escola, com seu avô, seu tio, com o pastor, com seu líder, discipulador, com alguém. Se alguma área da sua vida tem andado amarga, difícil de viver, é porque tem pouco Cristo. E eu quero te falar, durante o treinamento, para o dia que você chegar na frente da terra prometida, que você vê os gigantes, os desafios, você só vai conseguir ter o espírito de Josué e Caleb, de alguém ousado, e vai levar outros com você, somente de uma forma: se você inserir Cristo nas suas áreas amargas, nas suas áreas difíceis. Para de reclamar, para de ser mal agradecido. Para de ficar. Fala, parece que está falando uma língua do capeta. Muda até de tom quando vai reclamar. Eu falei: mãe, como que você consegue ficar falando para a Luísa? Minha vozinha. Ela entra dentro de casa, passa 14 horas falando com essa vozinha. E tem gente que é ao contrário, fica: meu Deus, reclama de tudo, do pai, da mãe, da escola, do celular. Teve um dia que o cara falou assim: ai, meu celular não presta. Vai quebrar. Sai daqui em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Sai, macumba, gospel. Aí eu falei assim: vai queimar. Parecia um mantra aí do pega o pombo, pega. Já alguém assistiu esse desenho? Nem é da sua época, né? Começa. Ou Tasmania, talvez você conheça o Tasmania. Toda hora murmurando. O que eu vou fazer? Aí teve mudança aqui, eu queria andar com esse discipulador, eu queria andar com ele de manhã. Oh, Jesus. Ai, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. E olha que você é adolescente, imagina quando tiver velho. Porque fala que tem velho que é ranzinza, né? É porque na vida só ficou murmurando. Já pensou? Deus o livre.
Aí você vai ser talvez o discipulador, o líder da minha filha. Está amarrado, aquele que murmura. Você seja cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Seja de Cristo, pega o arbusto, joga Cristo nessa água. A água era amarga porque existia uma consequência do quê? A raiz de fato era a murmuração. Aí eu vou falar para você, irmãos, você vai ter sede. Você vai precisar de algo em alguns dias da sua vida. Mas o que você vai ter? Água amarga ou potável? Água doce, pronta para você poder beber? Vai definir com aquilo que você vai falar. Abra sua boca para falar palavras de vida. Deixa esse negócio de palavra torpe, de murmurar, de reclamar da vida. Seja cheio do Espírito. Coloca Cristo na sua vida para você ver se não resolve rapidinho. Faz isso. Aí, o meu celular é tão ruim. Aí eu falei pro cara, cuidado, vai quebrar. Falou, não, vai quebrar não, já está ruim mesmo. Eu falei, cuidado. Não, mas a tela está quebrada, pastor. Beleza. Aí caiu, a tela quebrou de uma forma que parou tudo. Pastor, o senhor me amaldiçoou. Eu falei, não, foi você mesmo que estava amaldiçoando o seu celular todos os dias. Ai, que porcaria. Ai, que não sei o que lá. Eu falo para o pessoal aqui, parece que os objetos têm vida. Aí a gente foi falar, quando a gente foi trocar de mesa, a gente falou, vamos trocar a mesa, glória a Deus, vai chegar uma mesa melhor. A mesa parou, uma semana antes. Falei, parece que essa peste está ouvindo. Eu nem falo mal daquilo que eu vou trocar agora, não pode falar. Eu pensei numa coisa ali, eu falei, mano, foi um carro do irmão, eu falei assim, o irmão falou assim, acho que eu vou vender meu carro. O carro quebrou um dia depois. O carro deve ter ficado meio mal assim, sabe? Falou, mano, vou parar aqui de funcionar. Mas por quê? Ficou sentido. Brincadeiras à parte. Cuidado, fica amaldiçoando a terra. Tudo se torna amargo na sua vida. Pelo amor de Jesus. Coloque Jesus, isso vai resolver, amém, irmãos? Não fica, ai meu Deus do céu. Segue a sua vida. Coloque Jesus no negócio. Então, durante o seu treinamento da sua vida, reclame menos, ore mais. Abra sua boca, profetize mais. Presta atenção. Deus não está preparando a promessa para te dar. Deus está preparando você para receber a promessa. Tem algo muito maior, muito mais poderoso sobre a sua vida. Então, nesse tempo que você está aqui, é para um dia que você encontrar o gigante lá, você vai falar, eia! Subamos, vamos possuir essa terra. É tudo nosso. Deus que falou, é nosso. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vai servir. Mas por que vai servir? Porque durante o treinamento, enquanto seu pai e sua mãe estavam querendo se separar, você estava de joelhos orando na sua casa. Você não estava falando assim, ai que pai, mãe chato. Aí o pai do outro é melhor. Queria ter aquela família. Não, você estava olhando para Jesus. Você falando assim, Jesus, vou colocar o Senhor aqui nesse casamento, que eu vou orar por isso, eu vou orar por isso. Aí depois que o casamento é restituído, você vai entender, foi fruto de oração, sabe por quê? Ao invés de você reclamar, você orou. Então, para de reclamar, para de deixar as águas se tornar amargas e coloca Cristo logo dentro dessa água, amém, irmãos? Cuidado, hein? Se a adolescente já está ranzinza, faz um teste, fala para o seu celular assim, ai que celular feio, eu quero trocar, ele quebra, parece que quebra, é terrível, terrível. Presta atenção aqui, não fala não, viu? Vai começar a pegar fogo no celular no seu bolso aí, ó. Nem fala não, em nome de Jesus. Êxodo 16, 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, olha, presta atenção. No 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. De novo! O povo chato. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa... Mano, isso aqui está na Bíblia. Parece até alguns irmãozinhos. Né? Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover, olha só, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus vai colocar um pão diário, todos os dias, para se alimentar. Para testar. Teve sede.
Deus foi lá, pegou uma água amarga que não era boa e tornou o negócio ser doce. Antes Deus estava seguindo, com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Olha quantas maravilhas o Senhor está fazendo. E esse mesmo povo, recebendo todas essas maravilhas, estava murmurando dos seus líderes de Deus. Olha o que eles falaram, irmãos. Vocês me trouxeram aqui. Lá eu estava do lado em roda com panelas e carne, fazendo churrasco, picanha, tomando Coca-Cola, aquele negócio. E agora, eu estou andando aqui na 25 de março, não tem nem o que comer, nem aquela carne de mendigo, que é aquela carne que vende lá na rua, sabe? Que você raspa assim, ó. Nem aquilo eu consigo comer, não tenho nem R$2 para tomar aquele suquinho Tang, e sei lá. Não tem. Reclamando, mas, poxa vida, mas Deus estava suprindo todos eles. Aí Deus fala o quê? Vou liberar o maná todos os dias. Um pão vai cair do céu. Para ver o que vai acontecer. Segunda coisa que vai acontecer com você durante o treinamento. Todo dia você precisa se alimentar de Jesus. Primeiro, insira Ele em todas as áreas da sua vida. Segundo, se alimente de Jesus. Se alimente de Jesus, do pão da vida. Se você não se alimentar, você vai sofrer consequências lá na frente. Sua vida, meu irmão, não é para passar de qualquer jeito, não. Presta muita atenção. Presta muita atenção. Cuidado com aquilo que você vai investir nos seus dias. Vai investir o seu tempo. Uma das coisas mais preciosas que você tem na vida é o tempo, não é o dinheiro. É o seu tempo. Cuidado. Não despreze a tua mocidade. Cuidado. Aprenda a remir o seu tempo, a Bíblia diz. Cuidado com o que você fica assistindo, passando o seu tempo, porque ao invés de você se alimentar de Jesus, você está... Eu faço discipulado com muitas pessoas, vou perguntando, como está a sua vida? E aí existe uma consequência terrível na vida da pessoa, sabe por quê? Porque diariamente Deus derrama maná do céu e ele não se alimenta. Mas se masturbar é mais prazeroso do que se alimentar de Jesus. Mas por quê? Por que a pessoa tem mais prazer em se masturbar, em estourar a sua vida nos prazeres da carne? Por quê? Porque, vou falar uma coisa para você, meu irmão. A pessoa que começa a desfrutar de Jesus todos os dias, ela nunca mais quer viver em outro lugar. Não quer desfrutar de outras coisas, não quer. Só que o povo estava reclamando. Mas era um povo que estava dentro do treinamento, vivendo no mesmo lugar. Eu vou te perguntar, você está aqui junto com a gente. Você é Radicais Livres Next, adolescente, às vezes participa de evento junto com os jovens, com a igreja local, conferência, com o Holy Fest. Presta muita atenção. Se daqui 5 anos você olhar para trás e você falar que foi a culpa da igreja, é mentira. Mentira. Sabe o que aconteceu com os 10 espias que não entraram na terra prometida? O que vocês acham que aconteceu com eles, irmãos? Alguém sabe o que aconteceu com os 10 espias? Não sabe? Eles morreram. Não desfrutaram ainda, morreram. E levaram um povo junto com eles. Talvez a sua família, seus familiares, seus vizinhos, a sua escola, está precisando de você como libertador lá. Mas se você ficar reclamando que não tem água para beber e a água que tem está amarga, se você não inserir Cristo, vai continuar amarga. E depois que Cristo se tornar doce nessa água amarga, aí você vai ter outro teste na sua vida. Todos os dias Deus vai liberar pão sobre a sua vida. É se alimentar de Jesus toda manhã. Agora o que você vai fazer? Irmão, isso aqui não é uma palavra de condenação não, mas presta muita atenção. Não queira, toma muito cuidado. Eu quero fazer faculdade. Se você não souber quem você vai se perder lá. Vai se perder na faculdade. Vai se perder. Eu quero ser um jovenzinho. Aquele negócio, eu vou ganhar minha geração para Cristo, eu vou ministrar, eu vou abrir núcleo. Você se enche de Deus todos os dias? Então nem entra para a faculdade. 80% dos pastores de jovens e de adolescentes falam. O maior ringue do capeta, aonde ali, que ele é terrível mesmo assim, na escola. Escola e mídia. Faculdade, então, hoje nós demos glória a Deus que abriu um núcleo lá na USP. Glória a Deus. É um grande começo, temos 215 núcleos na cidade de São Paulo. Você é poderoso, dá um glória a Deus aí. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Não queira, eu estou falando assim, não queira entrar para alguns lugares. Eu conheço gente que saiu de um emprego sem ter uma resposta de Deus, não se alimentou de Jesus, saiu de um emprego para outro. Eu vou ganhar R$500 a mais, vou ter VR. Chegou lá, um olhar desviou a pessoa. Está longe do propósito de Deus. Sabe por quê? Não se alimentava de Jesus. Como é que você vai enfrentar o capeta? Desse jeito aqui? Foi o que aconteceu. Os 10 espias colocaram dificuldade, mas Deus tinha prometido para todos. Deus prometeu para todos, para mim e para você. Nós somos descendentes de Abraão.
Existe uma promessa, o próprio Josué diz que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. O café já acabou já? Semana passada tinha 2 jovens sentados ali, de boné. Um jogador de futebol, um outro obreiro. E eu não sabia quem eles eram ali. Eu estava tocando, eu falei, alguém gruda neles, pelo amor de Jesus, mano. Os caras vão ver um monte de adolescente batendo um monte de bexiga para cima e para baixo, jogando. Os caras nunca mais vão voltar no culto, porque culto de adolescente é para adolescente, é legal para nós. Mas o jovem que é da faculdade, ele olha assim e fala, meu Deus do céu, isso aqui é a igreja? Mas para nós é muito louco. Eu estava doido para pular aqui, estourar as bexigas, jogar a bexiga na sua cabeça, estourar na sua cabeça, dar uma bica em você, estourar a sua bexiga. Estava doido. Eu sou meio louco assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, guarda esse povo. E eu falei do meu irmão, aquele negócio, no final os 2 caras vêm me procurar. Um é obreiro da IBAV, estava aqui, e outro, um jogador de futebol. Pastor, que mover de Deus, que glória de Deus, louvor, presença na palavra, que negócio, papapá. E aí eu conversando com eles, falando, eu falei assim, mas você desfrutou desse ambiente? Desfrutei. Ele falou assim, eu só percebi que tinha algumas pessoas meio assim, voadas, não estavam entendendo algumas coisas. Eu falei assim, infelizmente, essas pessoas que não entendem os apelos que são feitos, as palavras que são ministradas, o momento do louvor, como que você deve ser feito. E nós ensinamos isso no jejum. Por isso que todas as pessoas são indesculpáveis. Essas pessoas vão ter um sério problema lá na frente. Ele falou, pastor, que privilégio, eu quero esse ambiente lá. Ele falou assim, pastor, todos permanecem? Eu falei, infelizmente, não. Mas por que todos não permanecem? Existe uma estatística. São essas pessoas que ao invés de se alimentar de Jesus, gastar e investir seus dias para Jesus, elas decidem viver de qualquer forma. Perguntei, de onde você é? Ele falou assim, sou do Paulistano, pastor. Eu conheço seu irmão, joguei futebol com seu irmão. Eu falei, esse moleque está bem? Pastor, está lá no Corinthians, mas já está, a vida dele, não sei se ele vai muito longe não, porque já está se embriagando em várias coisas da vida. Mas cresceu num lar cristão. E vocês? Eu era do tráfico, pastor, não cresci no lar cristão. E agora? Agora eu me alimento de Jesus todos os dias. Eu vou te perguntar, você tem a oportunidade de receber alimento da mesma forma. O que você vai fazer? No dia que o gigante bater na porta, meu irmão, você vai ver. Nesses dias o gigante tem batido na porta da minha casa, minha família, tudo assim, tudo. O gigante tem vindo. Mas existe uma promessa, a terra prometida está ali. Mas eu vou ter que enfrentar gigantes e cidades fortificadas. Tem que enfrentar. Mas para enfrentar com o espírito de ousadia, para ser alguém posicionado e levar um povo junto comigo, tem que ser treinado nesse tempo. É nesse tempo de dificuldade. Aí eu te pergunto, o que você tem feito nesses dias? Você tem se alimentado de Jesus? Ou você tem murmurado demais? Você tem colocado Jesus em primeiro lugar na sua vida? No treinamento você precisa entender. Um dia o povo estava dançando, no outro dia murmuraram, pediram água, estava tudo amargo. Cristo veio em forma de arbusto ali, foi colocado, se tornou doce, potável, beberam. E foi poderoso. Logo depois, 3 dias depois, acontece isso aqui. Um caos. E Deus tinha feito diversas maravilhas com esse povo. E aí a Bíblia diz em Êxodo 17, 2. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram de novo. O mesmo povo que desfrutou de tudo que eu estou falando para vocês, de novo, queixaram-se a Moisés e exigiram-se. Dei-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei lá à sua espera, no alto da rocha que está em Herobe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista da autoridade de Israel. Presta muita atenção. Os 2 aspectos que eu falei aqui para você, são coisas que você vai viver juntos como um corpo. Às vezes o irmãozinho pode reclamar aqui, mas você vai desfrutar do ambiente. Você vai receber do ambiente. Você vai receber a palavra que é liberada.
Aí você vai orar, o Senhor vem, torna doce e potável aquilo que era amargo e não dava para beber. Maravilha. Um dos treinamentos. Você beber de Jesus. Junto com o todo. Segundo, se alimentar de Jesus. Todos os dias. Agora, terceiro. Aqui você vai ter que aprender a bater na rocha. E isso aponta para algo, uma experiência individual. A chuva, o rio, a enchente, geralmente pega todos que estiverem à sua frente. Todos são ali, inundados, ilhados, para todos. O louvor aqui, quando você recebe, existe uma unção sendo liberada, o apelo, uma unção liberada, é liberada, você recebe, mas isso aqui aponta para o seu dia a dia. Vai ter que bater, até sair água, vai ter que beber de Jesus. Tem que beber, se não beber de Jesus, vai dar ruim. Irmãos, pelo amor de Deus, não queira fazer nada sem ter Jesus, sem ter uma palavra de Deus. Não tem, eu vou fechar a célula. Não feche se Jesus não falou. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero fechar a minha célula. Falei: então você vai vir na minha casa, a gente vai conversar. Ele veio até a minha casa, sentou no meu sofá, falei assim: fala de novo o que você falou para mim no áudio. Eu quero fechar a minha célula. Falei: então tá bom então. Eu vou para o meu quarto, você fica na minha sala e você vai conversar com quem deu a célula para você. Não foi eu que te entreguei a célula. Pergunta para ele o que ele quer fazer com essa célula. O problema é seu. Se alguém vem falar que quer entregar a célula, pergunta o que Deus falou. Porque um dia você falou que Deus estava te levantando. Vai jogar a culpa em mim? Saí. Voltei depois dos 20 minutos. Ele chorando, em prantos. Falei: e aí? Deus falou que não vai fechar a célula, que a célula vai multiplicar, vai crescer, vai avançar, vai conquistar a geração para Cristo. Falei: é verdade? Ele falou: é. Eu falei: o que você quer fazer? Eu não quero liderar. Então, você é um dos 10 espias. Vai morrer você e um povo junto com você, por sua responsabilidade. E dessa célula, se sobrou uns 3 foram muitos. Eu quero te falar para você. Você que é líder, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Uma vez eu vi uma frase no Instagram, nem tinha esse negócio de TikTok, aquele negócio. O Instagram era bem básico. Na frase estava assim: não desista. Outros se inspiram em você. E estava tipo um homem segurando uma corda assim. Se ele soltasse, tinha uma multidão de pessoas abaixo que ia cair junto com ele. Eu lembro que eu chorei, mas eu chorei horrores. Eu tinha feito um celulão naquele dia. Eu chorei horrores. Horrores. Chamei todo mundo para perto. Fui discipular. Falei: eu entendi. Se eu ficar de mimimi, não me alimentar de Jesus, vai ter o dia mal e eu vou estar lascado. E um povo vai sofrer junto comigo. E eu vou falar para você, e você que faz parte aqui também, que está nesse treinamento, presta atenção. Se o seu líder, seu anjo da guarda, não está no espírito de, eia, vamos, subamos, possuamos a terra, não está no espírito de conquista, não acuse ele, mas eu quero te dar um conselho. Vai bater na rocha, vai se alimentar de Jesus, vai beber de Jesus todos os dias, porque talvez o seu líder também, se ele tiver um dia mal e não se alimentar de Jesus, ele vai sair. Você vai junto com ele? Pastor, que forte. É a mesma coisa para mim. Se um dia você perceber que eu não estou mais bebendo água de Jesus, estou saindo fora, meu irmão, permaneça aqui. A minha vida não vai junto comigo não. Se é de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando eu não sou, sai fora. Então fica um alerta aqui para você. Toma muito cuidado. Você vai perceber que os dias que você mais tem desejo de orar pela sua família, abençoar seus familiares, orar por eles, são os dias que você está cheio de Jesus. Que você, pela manhã, come do maná. E a Bíblia diz que o maná tinha que ser comido naquele dia. Se deixasse para o outro dia, já era. Era um outro tipo de maná. Então, todo dia tem que comer aquele maná que é derramado naquele dia. Experimentar Jesus naquele dia. Comer, se alimentar. Mas esse é o povo que murmurou durante todo esse tempo. Tudo isso aconteceu apenas em 2 anos. Primeira parte, 3 dias. Segunda parte,
em 1 mês. Terceira parte dentro de 2 anos. Mas eles passaram 40 anos. Era para passar 40 dias. Que luta, hein? Mas que luta. Não queira falar assim, não quero buscar Jesus só quando tiver lá na frente, quando tiver mais velho. Faz isso não. Porque talvez você vai chegar lá diante da promessa e seu espírito vai estar abatido. Do tipo assim, será que dá? Só vai ficar murmurando. Aí não desfruta daquilo que Deus tem para você. Toma muito cuidado. O diabo está investindo pesado todos os dias. Todos os dias. A estratégia é a mesma. Você não parar de olhar para Jesus. Eu vou falar uma coisa para você. Se eu apontar, eu gosto de atirar, né? Se eu mirar na câmera em você, eu acerto o seu olho na mira. Posso colocar você lá na parede lá atrás, eu acerto o seu olho. Eu tenho uma boa mira. Eu acerto o seu olho. Isso aqui, reto. Só que, se eu virar um pouquinho, 3 centímetros para a direita, parece que eu vou acertar um pouquinho mais aqui no canto dela. Vocês acham que é isso. Mas se eu virar 3 centímetros para cá, até chegar lá, o ângulo abre completamente assim. Possivelmente acerto lá do outro lado. Não pega nem perto dela. Os snipers americanos, eles treinam tanto que eles treinam tipo assim, ó. O cara está aqui, ele mira às vezes aqui, ó. Depende do vento, de como está no dia. Sabe o que eu quero falar para você? Você precisa ficar olhando para Jesus, focado. Porque se você fizer só assim, ó, já era. Em 2, 3 anos, você pode estar quilômetros de distância de Jesus. Mas pastor, nada pode me separar do amor de Deus. Não separa mesmo não. O amor de Cristo está dentro de você, está dentro de você, amalgamado. Mas sabe qual que é o problema? O homem que se esconde. Nunca foi Deus que se afastou do homem. Quando Adão pecou, sabe o que aconteceu? Deus chegou para Adão e falou, o quê? O que você fez? Não, aonde você estava. Vamos colocar um fundo instrumental. E eu quero encerrar minha palavra com isso hoje. Eu quero perguntar para você, você tem se alimentado de Jesus? Se você parasse hoje para você, diante de você, eu sei que não quero mexer com o seu emocional não, viu irmãos? Mas se hoje Deus o livre acontecer um desastre na sua vida assim, ó, terrível. Eu lembro que esses dias, na semana do meu aniversário, irmãos, acho que foi uma das semanas piores da minha vida. Uma tribulação assim. Eu me senti muito amado por todos vocês, Next. Mas aconteceu umas 3 situações na minha vida. Eu parei o carro num lugar e eu comecei a chorar assim compulsivamente. Pedindo mais de Jesus. Eu falei, mano, preciso de Jesus. Por que as pessoas estão se afundando, estão desviando o olhar de Jesus? A Bíblia diz que nós precisamos permanecer com os olhos de Jesus. Eu não posso. Irmãos, eu fui assim, uma circunstância terrível. Eu lembro que eu chorava horrores, igual uma criança assim, desesperada. Mas por quê? Estava batendo vento, tribulação, situação muito difícil. Falei, mas por quê? Eu fiquei angustiado, fui orar para Deus. Que nem eu ministrei semana passada sobre as circunstâncias. Falei, Deus, me guarda. E eu chorei. Mas tem que chorar. Tem que chorar para quê? Tem que chorar para se quebrantar, para que a água amarga se torne doce, potável. Tem que chorar para que algo seja feito, aconteça. Algo tem que acontecer. Está entendendo? Tem que acontecer. Ah, mas estou com fome, mas tem um maná todo dia. Presta muita atenção. Acorde e seja cheio do Espírito, que quando você for dormir, você vai dormir sempre satisfeito. Sempre cheio de Jesus. Acorde e se encha do Espírito. Você vai perceber que o desejo de ver pornografia, de ver um monte de coisa, de querer viver coisas fora do propósito, vai acabar. Acaba. Os desejos,
as faltas de sonhos de viver algo em Deus, vão retornar. A falta, quer dizer, de sonhos, vai embora e virá sonhos de fato no seu coração. Mas por quê? Porque está cheio de Jesus, está cheio de esperança. Mas isso é uma luta diária. Eu olho para algum de vocês aqui. O que define a sua vida? Sou eu? É a igreja videira? São os radicais livres? Porque se for, está errado. Está errado. Porque se for eu sou homem, falho. Se acontecer alguma coisa comigo. Mas se for a igreja, mas se for aquilo, quantas pessoas se ferem com a igreja, com a célula, com o líder, com o discipulador, com o obreiro, com o pastor, com outro pastor, outro falando não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o que te define? Você tem um bom pastor, um pastor supremo que se chama Jesus. E Ele de nada te deixará você ter falta. Você é guardado nele, você é amado por Ele. Mas qual que é o problema? Aí tira os olhos de Jesus. Tira os olhos de Jesus. Irmãos, a gente não tem... É como se fosse assim... Não sei se alguém já andou num carro muito veloz assim. Eu uma vez andei numa moto, vocês devem conhecer uma moto chamada Hornet. Os meninos que é daí dos bairros aí. Uma moto chamada Hornet. Fui andar uma vez na Raimundo e eu pilotei. Eu tinha 15 anos de idade. E o cara falou, acelera, acelera. E eu acelerei. Eu piloto moto desde os 12 anos de idade. O cara acelera. Eu acelerando. Mano, Raimundo. Aí fui entrar pro Rodoanel. Quando eu olhei na moto, estavam 150 por hora. Numa moto. Com capacete e sem camisa. Assim, loucão. E um cara atrás de mim. De repente, tinha uma pedrinha no asfalto. Minúscula. Eu passei na pedrinha. Mano, a moto balançou. Tipo assim, mano, eu lembro, tipo assim, mano, eu tenho certeza que o Espírito Santo assumiu um negócio assim. Eu tenho certeza. Na situação que estava, já era. Mas teve uma vez, essa eu me safei. Mas teve uma vez que eu estava numa moto mais de boa. Uma XT. Mais de boa assim, né? Eu acelerei. Aí tinha uma outra pedrinha também. Malditas pedrinhas. Ninguém aqui tropeça em uma montanha. A gente tropeça em pequenas pedras. Às vezes são pequenos detalhes que fazem você cair. Aí o que eu fiz? Vou desviar. Mas eu estava a 90 por hora com a moto. A velocidade era menor. Mas o que estou falando aqui para você, não importa qual que é a velocidade, qual que é a potência da moto. Sempre vai ter pedras na sua vida. Eu desviei da pedra. Mas se eu tivesse permanecido assim, passado em cima da pedra, como não estava nem... de boa. Aí eu virei da pedra. Quando eu virei, a moto foi, eu fui e encontrei um carro de frente. Eu travessei o carro assim na Coab e caí. Chegou polícia, bombeiro, um monte de coisa. E eu acordei desnorteado. Falei, por conta de 1 milímetro que eu fiz para cá, eu me lasquei. Se eu tivesse permanecido reto, estava ok. Sabe o que eu estou falando para você? Se você às vezes virar só um pouquinho, já era. Você precisa permanecer com seus olhos em Jesus. Para de olhar para outros lugares. Para de olhar para coisas. Para de olhar para circunstâncias. Toda vez que você olhar para algo que não faz parte de você, que não tem a ver com o seu propósito, a água vai se tornar amarga, vão ser águas de Mara. Todas as vezes que você olhar para algo que é fora de Jesus, que é fora do propósito de Jesus que tem para você, vai ser difícil. Aí você vai acordar, não vai se alimentar do pão, do maná que cai a cada dia, você está lascado. E aí, terceira vez, na hora que é para você beber, bater uma estratégia que Deus falou para você, você não bate, você não fala, não faz nada e não bebe daquilo que Cristo tem para você.
Isso tudo é consequência de parar de olhar para Jesus e de ouvir a Jesus. Uma coisa que você precisa investir pesado na sua vida é de ouvir a Jesus todos os dias. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Jesus? O sacerdote Eli diz para Samuel: você vai lá e diga: Senhor, teu servo ouve. Então começa algo sobre a vida de Samuel. O líder espiritual, o pai espiritual, tem um dever de ensinar o filho a ouvir. O líder precisa ouvir. Mas sabe por que Samuel ouviu a Deus e seguiu uma direção? Porque tinha ali um sacerdote chamado Eli, que ainda que tinha feito algumas coisas erradas com os filhos, ele conhecia a voz do Senhor. Quais são as vozes que você mais ouve na sua vida? É do TikTok? É do Instagram? Quais são as vozes? Esses dias eu vi um monte de post. MC não sei o que lá tomou um tiro na cabeça. Mas um monte de irmão que tomou a bazuca na cabeça, que faz parte da sua célula, que está indo para o inferno, ninguém postou, ninguém foi atrás. Você é amado, você é filho. Mas para o MC, todo mundo quer fazer a homenagem. Ora por ele, ora pelo MC. Ora mesmo, tem que orar, tem que abençoar. Eu vi essa semana, 2 policiais foram baleados. Orei pelos policiais. Orei pelos policiais. Orei pelo policial que tomou um soco lá na cara da mulher, ele deu outro na mulher. Orei pelo policial. Meu papel de crente é orar. Orei mesmo. Agora, fulano lá, vou ficar postando. Nunca postei uma foto com o meu líder de célula, nem com o meu... Nunca postou foto com a sua mãe. Começa a ouvir Jesus. Uma crença muda, o comportamento muda também. Isso é muito novo. Cuidado. Porque aonde você mora, aonde você vive, isso não pode te definir. Mas pode te influenciar. Esteja com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor. Para onde Ele tem guiado. Seus olhos fitos no Senhor. A sua boca se alimente apenas do Senhor. Está entendendo? Constantemente. Está em crise? Está com murmuração no coração, alguma coisa? Fala para a pessoa certa. Não fala para a pessoa errada. Se você for vir conversar comigo, se você vir contar problema, eu não quero te ouvir. A não ser alguns problemas normais que acontecem no ministério. Isso mesmo. E eu te pergunto, você tem ouvido Jesus? Se alimentar de Jesus? Do pão, dessa água, todos os dias? Você precisa ouvir Jesus, se alimentar de Jesus. Para de gastar e investir seus dias. Não é errado. Assistir Netflix, curtir às vezes no Instagram, não é errado. Eu também faço isso. Tenho meus momentos. Eu mando vários memes para minha esposa no direct. Damos risadas juntos. E é muito gostoso, é muito prazeroso. Está entendendo? Mas, o que é prioridade? Precisamos defini-las. Hoje eu quero te chamar para um apelo. Para você que deseja viver uma vida diferente no Senhor. Se alimentar de Jesus todos os dias. Se encher de Deus. Porque você está no treinamento. A diferença dos 12, de 2 para 10, os outros 10, foi simplesmente o que eles fizeram durante o treinamento. Alguns incluíram Jesus, incluíram a transformação, incluíram algo dentro dele, o chamado. Agora os outros 10, aí por isso que no dia padeceram. Quero te fazer um apelo hoje para você que quer desfrutar de Jesus. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas aqui que, te juro, aguardam o dia do encontro com Deus para ter uma experiência com o amor de Deus no sábado à noite. Ou aguardam o pastor ministrar o Espírito Santo no domingo de manhã. Ou aguardam abrir o coração para
perdoar alguém na cura da alma. Mas isso não deve acontecer dia 9, 10 de junho. Não deve acontecer em maio apenas, em um evento, porque esse é o dia propício. Não é, todos os dias. É dia de você se alimentar de Jesus. E quanto mais você se alimenta de Jesus, mais você vive em paz. Mais você vai fluindo. E hoje eu quero te fazer um apelo. Para você que às vezes tem desviado o olhar. Talvez seu ouvido está aguçado para ouvir coisas nada a ver. Nada a ver. Seus ouvidos observam outras coisas. Seus olhos veem tantas coisas, mas não vê Jesus. Mais um minuto na presença de Deus, irmãos. Teve um dia desses, eu falei, Deus, meu dia está tão acelerado. Tem como fazer só alguma coisa? Eu vou orar aqui. Peguei a xícara de café. Falei, Deus, guia os meus passos. Fala comigo nesse dia de hoje. Se houver qualquer circunstância contrária, me ajuda, Senhor. Ainda que eu não tenha separado 1 hora para falar com o Senhor, mas me surpreenda. Obrigado, Jesus. E eu saí de casa. E foi num dia que eu tive uma conversa com o pastor Ricardo, aquele negócio. O pastor Ricardo me desafiou, falou, ministrou, me colocou coisas na minha frente e eu falei, pastor, estou em paz. Eu tinha orado, mas foi 2 minutos de oração, nem 5. Às vezes, meu irmão, vou falar para você, 2 minutos satisfazem você pelo dia todo. Ao contrário do mundo, que você gasta muito tempo em muitas coisas e nunca te satisfaz. Eu quero fazer um apelo hoje. Talvez você estava pensando em fazer faculdade já. Mas você nem sabe para que você nasceu. Você nem sabe quem você é em Cristo. Porque não se alimentou de Jesus. Você é aquilo que você come. Eu quero fazer isso, eu quero se tornar um professor. Entra lá no ambiente de professor para você ver o que vai acontecer. Você vai virar no mínimo, um comunista terrível, contra a vida, a favor de várias ideologias antibíblicas. Se você não tiver certeza do que você é em Deus. Se você for para alguns tipos de universidades aí, você vai falar assim, eu não sei se eu sou homem de verdade, não sei se eu sou mulher de verdade, porque uma ideologia vai entrar no seu coração, porque o diabo é intenso. O diabo investe mesmo, de todas as formas. Agora o que vai te guardar nesse dia, para você desfrutar de uma promessa? Quantas pessoas estão aqui, ó, eu vejo aqui pessoas assim, irmãos, assim, eu te juro, assim, ó. Está na frente. É só a pessoa dar mais um passo. Ela recebe a promessa. Mas sabe por que ela não deu um passo? Está retraída, está intimidada pelo diabo, porque não está fluindo em Jesus. Mas hoje eu quero te fazer um apelo para que você que quer desejar, a gente precisa fazer alguma coisa, irmão, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais, a gente precisa ler mais a Bíblia. Se você perguntar para o chat GPT lá, ele sabe o que é ser um bom cristão. Você pergunta para ele fala, ser um bom cristão é ler a Bíblia todos os dias, é orar todos os dias, é discipular a pessoa, o chat fala. É ir para a igreja, congregar. É não guardar feridas no coração. Deixa eu falar uma coisa para você. O chat GPT pode te dar informações muito válidas para algumas coisas, mas só Jesus pode te dar uma experiência que vai mudar você para o resto da sua vida. Se você está na sua sala de aula e você acha aquele professor terrível, difícil de lidar, que ele te persegue, ora antes. Ora pela vida dele. Deus abençoe ele, a família dele. Abençoe. Aquele meu coleguinha que faz bullying. Ore por ele. Abençoe ele. E você vai perceber que ao invés de você reclamar dele, você vai ter mais encargo por ele, mais compaixão pelo seu irmão. No meio das dificuldades, ore. Se encha de Jesus. Se seu pai e sua mãe têm vivido dias tribulados e situações financeiras difíceis, que você percebe ali uma angústia dos seus pais, ore pelos seus pais. Pai, vamos orar aqui antes do jantar? Porque Jesus vai fazer assim como fez na história que eu ouvi do pastor. O que Jesus fez? Moisés pegou um arbusto, colocou na água, aquilo que era amargo se tornou doce. Deus vai trazer maravilhas nessa casa, papai. Tem que falar. É nisso que nós cremos, é nisso que nós pregamos, é nisso que nós ousamos em falar. Se seu pai e sua mãe têm pensado em coisas, sei lá, tantas pessoas me procuram, pastor, meu pai quer se divorciar, meu pai é alcoólatra, meu pai é viciado. Ciência de Jesus,
Expresse Jesus, fale de Jesus, viva Jesus, mais e mais e mais e mais. Se alimente de Jesus. Coloque um alvo antes de abrir o Instagram. Vou ouvir de Jesus. Antes de ver um vídeo no YouTube, vou ler 3 versículos. Antes de ver um TikTok, vou ouvir uma palavra, mas eu vou fazer algo. Você vai perceber que nos dias maus não tem depressão, não tem nada, e você vai desfrutar de uma terra poderosa que Deus te prometeu. Mas só dá para desfrutar disso se o espírito for diferente, porque foi treinado durante o processo. Todos nós estamos no mesmo lugar, estamos juntos, o alimento é o mesmo. Existe uma direção, uma forma, palavras para a vida da igreja, palavras para a rede, palavra para a célula, tem muitas palavras. Somos baseados na palavra, vivemos pela palavra, somos aquilo que Deus diz que nós somos, podemos ter aquilo que a Bíblia diz que podemos ter, e simplesmente isso, não é um jargão, não é uma frase de efeito. Busque o Senhor Jesus todos os dias, não despreze o tempo da sua mocidade, não faça de qualquer jeito, não viva a sua vida de qualquer jeito, se encha de Jesus. E eu quero ver, você vai ver, você vai testemunhar. E vou falar para você, se você está pensando em desistir, tem se tornado muito amargo áreas da sua vida, converse. Chama o seu líder de célula, converse com os senhores da guarda, não saia, converse. O problema é que tem muita gente que não vive Jesus, não se alimenta de Jesus, e aí quando vem o gigante, a cidade fortificada, a pessoa vai embora. Aí o diabo deita e rola. Você não nasceu para viver na amargura, nessa situação terrível, não. Deus tem uma promessa para a sua vida, amém? Não desista, não para à beira do caminho. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida, amém? Se encha do Senhor Jesus. Talvez Deus vai até falar, vai fazer outra faculdade, vai estudar em outro lugar, vai trabalhar em outro lugar, vai fazer isso na sua vida. Quantas pessoas depois que entenderam mesmo que para que nasceram, para que é, Deus te direciona. O contexto da sua vida, dos seus familiares mudam, porque Deus fez algo sobre a sua vida.